Olá, parceiros! Você sabia que a sua falta de sensibilidade acaba com seu casamento? Então, eu gostaria de saber de onde foi tirada essa ideia de que homem não pode chorar, de que homem tem que ser bruto. Um dos principais e grandes motivos do homem não ser sensível é de quando nós éramos crianças e nossos pais diziam: engola o choro, homem não chora. Imagina isso aí. Quem na infância nunca passou por essa situação? Ali já começa um massacre emocional em cima da criança, né? Nós fomos oprimidos pela palavra de sermos calados naquele momento, de reprimir nossas emoções. Então, nós não tínhamos uma palavra ativa por ser criança e ainda tínhamos que viver numa situação de pressão como essa, não é? Então, nós tínhamos um herói, nossos pais eram nossos heróis, mas os nossos heróis eram brutos, né? Eram fortes, eram valentes, e a gente tinha medo dos nossos pais. Podemos dizer, não só obedecíamos pela obediência ao pai, mas sim pelo medo ao pai. Isso era uma das coisas que nos faziam ficar muito reprimidos em nossas emoções, né? E também tinha os heróis da televisão, e nós assistíamos, pelo menos no meu tempo, né? O meu herói na época era o Bruce Lee, era o Zorro. Então, aqueles homens brutos, violentos, que ganhavam tudo na força, né? E tudo aquilo ali ia entrando na nossa vida, né? Se você parar para pensar agora, você vai lembrar do seu herói. Qual foi o seu herói? Porque eu estou falando aqui não só para pessoas da minha idade, mas para homens de todas as idades. Pessoas que hoje estão se casando com 17, 18, 19 anos de idade. Então, são pessoas até adolescentes que se casam, não é verdade? Nós vemos muito isso por aí. Então, qual é o teu herói que você tem modelado, que você tem copiado para você reproduzir esse herói lá na frente? Aí você está fazendo o quê? Você assiste isso, você tem o seu laboratório, né, da sua casa, do seu pai, né, de sangue, e você assiste o filme, e aí você vai criando aquele batalhão de homens fortes, bravos, guerreiros, valentes, né? E você vai se moldando mediante essa situação. Você vai criando dentro de você um homem forte, um homem brabo, um homem valente, o homem que briga, o homem que enfrenta, porque isso vai sendo construído dentro de nós homens. Você sabia que ainda hoje existem muitos homens com atitudes de criança que são manipulados por outras pessoas, e eles dão ouvidos a essas outras pessoas e eles não saem do seu ponto de criança lá atrás. O nível você vai crescendo como pessoa, o ser humano, o corpo cresce, mas a cabeça continua sendo de criança. Fica incongruente essa situação da gente estar moldando a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Porque nós precisamos de uma sincronia. Nós precisamos crescer junto com o nosso corpo. Mas aí, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Em 1 Coríntios 13:11 diz: quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança. Mas agora eu sou adulto. Então, nós precisamos equilibrar essa situação na nossa vida. Nós precisamos fazer com que a nossa mente seja adulta, tanto quanto o nosso corpo. Então, o que é que a Bíblia fala mais sobre isso? Eu quero ler para vocês aqui uma passagem bem interessante em Efésios. Eu achei assim extraordinária para nós, para esse momento que nós estamos conversando aqui. O que é que a Bíblia fala? Em Efésios 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, olha bem esse versículo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Olha só, para pensar. Nós temos um poder hoje nas nossas mãos. Vamos supor que nós somos crianças hoje, lá na nossa infância. Então, nós podemos fazer infinitamente mais. Tudo aquilo que pedimos ou que pensamos.
mas na hora de pedir, nós não podíamos nem pedir tanto por sermos crianças e não tínhamos o direito de pedir ou de opinar. Mas de pensar nós tínhamos um direito. Então, mediante todos esses heróis que a gente vivia, assistia e copiava eles para ser alguém. Eu mesmo, quando era pequeno, no tempo de Zorro, eu amarrava uma fita nos olhos, né, furava o pano com a tesoura e estava ali querendo ser Zorro, botava uma toalha das costas para correr, para aquela capa voar. Né? Eu saía brigando com os pés de árvore que tinha no quintal da minha casa, porque eu era o Bruce Lee daquela época. Né? Então tudo isso vai enchendo nossa cabeça. E aí vai criando. E aí, a partir do momento que o versículo fala aqui, tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, quando a gente pensava de acordo com o poder que atuava em nós, a gente poderia ser doutor, médico, piloto de avião. Naquela hora de uma brincadeira ali, a gente imaginava mil coisas. E a gente era tudo ali. O nosso poder na nossa mente era muito grande. Pelo menos isso nós poderíamos pensar sem ninguém arrancar isso da nossa mente. Nós tínhamos essa liberdade de sonhar. E quantas crianças não sonharam? Muitas vezes por nem poder pensar. Essa raiz de rigidez vai crescendo dentro de nós sem que a gente perceba. A gente vai sendo modelado pelo dia a dia da nossa vida e muitas vezes a gente fica emaranhado dentro dessa raiz não congruente com a nossa vida. Mas a Bíblia fala em Provérbios 4:23 que sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede toda fonte de vida. O que nós temos guardado no nosso coração desde a infância até hoje? O que nós homens tivemos pensando em todo esse período da nossa vida para que hoje a gente repercuta dentro do nosso casamento, como homem, como varão, como sacerdote do lar? O que é que a gente está lançando dentro do nosso casamento como tudo aquilo que veio sendo plantado dentro da nossa vida? O nosso laboratório não permitiu a gente guardar o nosso coração pelos ensinamentos que nós tivemos. Mas e agora? Trazendo a responsabilidade hoje aqui para a gente vai continuar no erro? A gente vai permanecer com essa situação porque nós não somos mais criança. A própria palavra diz que a gente tem que agir como criança quando criança. Mas e agora? O que é que você está trazendo hoje de responsabilidade para a minha e para a tua vida? O que temos aprendido hoje aí fora com a mídia, com os nossos amigos? O que é que nós temos aprendido aí fora de agir como homem? O que é que você tem visto? O que é que você tem moldado para você dizer, eu vou moldar isso aí para ser o homem que eu preciso ser? Como a maioria de nós temos crescido observando os nossos pais, observando os nossos amigos e os influenciadores desse mundo, não é? Porque nós temos visto muitos homens ensinar muitas coisas. E eu, particularmente, eu fico observando em determinadas coisas que, meu Deus, como esse homem que está ensinando precisa ser ensinado, né? Que tem muita coisa que ele está ensinando errado, né? Porque o homem que é homem, ele não precisa ser bruto, ele não precisa ser grosso. É por isso que as mulheres hoje, está difícil demais de encontrar o seu príncipe. Porque eu escuto muitas mulheres dizer, pastor, ora pelo meu príncipe, ora pelo meu marido. Eu estou querendo um marido, mas eu não estou achando, eu não estou encontrando. Isso é assim, constante. Os meus ouvidos ouvem isso constantemente. A gente vê tanto macho no mundo, mas a gente não vê tanto homem. Porque ser macho não é ser homem. Nós precisamos entender que ser homem está muito além de ter força, de ter altura, de ter músculo, de ter cara feia para intimidar. Ser homem está muito além disso. Isso não é ser homem para mim. Para mim, isso é tudo que é ao contrário do que a Bíblia ensina. E eu sou uma pessoa que eu moldo a Bíblia, eu acompanho a Bíblia, eu sigo a Bíblia, eu vivo a Bíblia. Eu sigo a palavra de Deus. Eu tento ser a melhor parte possível de imagem e semelhança de Cristo. Então eu quero ler na carta aos Efésios para vocês, que se encaixa muito bem conosco aqui. Eu quero ler essa passagem bem detalhada para a gente ter um entendimento melhor sobre o que eu quero te passar hoje. Efésios 3, a partir do versículo 17 em diante, diz assim: para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. Versículo 19 diz assim: e conheceu o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios
de toda a plenitude do Senhor. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, como eu já li aqui, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aí nós vamos para Efésios 4, do 2 em diante, que diz assim, versículo 2, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Versículo 4, há um só corpo e um só espírito, assim como há esperança para o qual vocês foram chamados, é uma só. Versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como criança, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha só, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Para pensar. O que a palavra está nos ensinando aqui, gente, está explícito. A palavra está nos ensinando como ser um homem sensível, como ser um homem que a gente possa ter um galardão muito maior do que nós esperamos ou imaginamos. A palavra está nos ensinando como ser verdadeiros homens. Então eu quero dizer para você, se você foi abençoado com esse vídeo, que eu creio que sim, não seja abençoado sozinho. Passa esse vídeo para os teus amigos. Eu tenho certeza que você conhece no mínimo uma meia dúzia de homens que precisam escutar uma palavra dessa, porque você precisa resgatar dentro de você o príncipe que está aí dentro. Sua esposa está esperando esse príncipe sair daí de dentro, porque ela ama a sua vida e ela quer conviver com você o resto da vida, mas você precisa saber ser um homem sensível, você precisa saber ser um príncipe para a esposa que você tem, para poder você ter um matrimônio abençoado por Deus. Então, não deixa de ativar o nosso sininho, não deixa de dar o like e se inscreve no nosso canal se você não se inscreveu ainda. E nos acompanha também lá no Instagram, @SilasCosta. Nós temos também palavras para você lá.